A febre amarela já matou dezenas de pessoas em Minas Gerais só neste ano. E há um risco de um novo surto no país inteiro. A única forma de acabar de vez com a doença é a vacinação. Mas será que uma dose única é capaz de imunizar pela vida inteira? E qual a diferença entre dose fracionada e padrão? E para tirar estas dúvidas, Ramona Ribeiro e Francisco Azevedo conversaram com um médico que explicou tudo isso. Já são 25 mortes em Minas Gerais neste ano por causa da febre amarela. 22 pessoas que contraíram a doença continuam internadas em tratamento e são 99 casos notificados no estado. Para a gente falar um pouquinho sobre essa doença que tem aterrorizado o país, a gente está aqui hoje no PSF do bairro Serra Verde e quem vai contar um pouquinho, explicar, tirar as dúvidas é o clínico geral, Alan César Faria Araújo. Alan, primeiro, obrigada por receber a gente aqui e vamos tirar todas as dúvidas do pessoal, né? Primeiro, o que é a febre amarela? Isso mesmo, muito obrigado. Nós estamos aqui hoje, então, para esclarecer para a população sobre essa doença que tomou a mídia dos últimos dias, né? A febre amarela é uma doença viral que ela é transmitida por um mosquito, que no nosso meio mais comum é a Aedes aegypti. E ela pode se manifestar de várias formas, inclusive pode ter manifestações muito atípicas. Então, às vezes a pessoa começa com a manifestação da doença, a gente ainda não sabe exatamente o que é, mas que depois pode vir a se tornar febre amarela. As duas coisas que mais caracterizam a febre amarela e dão até o nome da doença é o fato da pessoa ter uma febre persistente, então a febre pode durar vários dias, e também pelo fato dela poder causar o que a gente chama de icterícia, que é a pessoa aumentar um pigmento que a gente tem no sangue que deixa a pessoa amarela. A preocupação maior dessa doença vem pela alta letalidade que ela tem, ou seja, daquelas pessoas que são contaminadas pela doença, uma grande proporção das pessoas morre, que é diferente, por exemplo, da gripe. A gripe também pode matar, mas são poucos casos a cada milhões de pessoas infectadas. E na febre amarela, poucas pessoas infectadas já geram um número muito grande de mortes. E por isso é essa preocupação que o Ministério da Saúde tem e que a gente vê que a população agora está toda ativa procurando o posto, isso é muito bom. Bom, doutora, em relação à febre amarela, os sintomas, né, que a gente lê muito aí, são náuseas, vômitos, aquela dor no corpo, às vezes pode se confundir com a dengue, por exemplo? Pode sim. Essas doenças todas, que a gente chama de arbovirose, são doenças que são transmitidas pelo mosquito, elas todas podem ter sintomas que se confundem. Então, igual nós temos a tríade, que seria a dengue, zika e chikungunya, que se confunde muito, claro que tem alguns sintomas que são mais específicos de uma delas, mas a febre amarela também está nesse meio. A princípio, é difícil a gente já ter uma suspeita e a nossa primeira suspeita ser febre amarela. Essa suspeita vai se dar principalmente quando a pessoa começa com esses sintomas que são mais sistêmicos, então os sintomas não estão mais relacionados em só um local. Por exemplo, se você está tendo sintomas nasais somente, nenhum sintoma no corpo, ausência de febre, a gente não vai pensar tanto na febre amarela. Mas se os sintomas acometem o corpo todo, surgiram de forma mais súbita, e especialmente se você tem contatos com áreas mais rurais, com áreas que têm um mosquito transmissor, e especialmente se você ainda não vacinou, aí a nossa suspeita fica mais forte. Falando em vacina, a vacinação é o único meio de prevenir mesmo a febre amarela, né? Nós temos essa prevenção que a gente chama de profilaxia primária, ou seja, a gente está tentando evitar da pessoa ter o contato com a infecção. Ela pode até ter, mas o organismo vai destruir a infecção. A gente quer evitar que a pessoa se torne doente. E a vacina é o método mais eficiente. Até o ano passado, o Ministério da Saúde e a Organização Mundial da Saúde recomendavam reforços a cada 10 anos da vacina. Mas do ano passado para cá, essa recomendação caiu por terra, quando os estudos mostraram que uma única dose da vacina pode proteger a pessoa por tempo indefinido. Então a recomendação que a gente tem hoje é que se a pessoa tem o cartão de vacina e já tomou uma dose, ela não precisa mais tomar nenhuma dose da vacina. Agora, além da vacina, existem também outros métodos de prevenção, que são semelhantes aos métodos da dengue. Então, seria evitar basicamente o contato com o mosquito transmissor, evitar picadas. Um exemplo que a gente pode dar bem simples são dos bebês que não podem ser vacinados abaixo de 6 meses. E que, nesse caso, a prevenção para eles vai passar principalmente pela questão de repelente, por usar cortinados para evitar o contato com o mosquito. E essas recomendações mais certas, cada pessoa pode obter no seu posto de saúde, com seu médico, que já te acompanha e acompanha a sua família também.
gestante também tem que tomar esses cuidados, porque ela também não pode tomar essa vacina, né, doutor? Sim. A gestante, a princípio, não é uma contraindicação absoluta receber a vacinação. Em casos isolados, a gente pode recomendar, mas na maioria das vezes a gente vai recomendar a gestante evitar o contato com o mosquito transmissor, usar o repelente, que é recomendado na gestação, que é o DET, só que isso tem que ter a prescrição médica, então procure o seu médico, para ele poder, ou seu obstetra, para ele poder te explicar direitinho. E na maioria das vezes a gente não vai indicar essa vacinação na gestante por uma questão de risco e benefício. Agora, se a gestante já teve contato com um caso próximo que confirmou febre amarela, então o risco dessa gestante também está sendo exposta é maior. E aí, de forma individual, a gente vai avaliar vacinar mesmo estando grávida. Bom, doutora, a gente tem visto muito na mídia em relação à dose padrão da vacina e à dose fracionada, né? Qual que é a diferença disso e como que eu sei qual que eu tomei? Por exemplo, eu tomei ali em 2011, né? Como é que eu sei ali no meu cartão se eu tomei a padrão ou a fracionada? Essa questão da vacina acontece porque o Ministério da Saúde, considerando que ele não tem recursos de forma infinita, muitas vezes ele prefere fracionar as vacinas para poder cobrir uma maior parte da população, que teoricamente é uma coisa que faria mais sentido do que vacinar poucas pessoas com a dose total. A ideia é mais ou menos essa. Mesmo com a dose fracionada, em pessoas que estão com a imunidade habitual, ou seja, a pessoa não tem nenhum problema de imunidade, ela não tem o vírus HIV, ela não fez nenhum transplante de órgãos, ela não tem nenhuma alteração de imunidade. A gente considera a pessoa como vacinada. A princípio, no próprio cartão da vacina da pessoa, quando ela tomou a vacina, esse registro foi realizado no cartão. E foi anotado o lote e como essa vacinação foi feita. Então, é por isso que quando você procurar o seu posto de saúde, é muito importante levar o seu cartão. Mesmo que você já tenha vacinado, se você não tem o cartão, a gente não consegue ter certeza dessa vacinação. Então, teria que procurar o centro de saúde para realizar uma nova dose. Bom, e agora, né, finzinho de férias, mas muita gente ainda vai viajar, tem carnaval chegando. A pessoa também tem que olhar para qual estado ela vai para se vacinar, porque tem um prazo ali de 10 dias para a data da viagem, não é isso? Exatamente. A gente considera a pessoa imunizada após 10 dias que ela aplicou a vacina. Então, aqui em Minas Gerais, a vacinação da febre amarela está no nosso calendário estadual. Então, a princípio, a maioria das pessoas já foram vacinadas, mesmo antes desse surto de febre. E se você não foi, tem que procurar pelo menos 10 dias antes de ir. Estados que antes não estavam na área de cobertura da vacina, ou seja, a febre amarela não era considerada uma doença que ocorria nesse estado, a gente chama de doença endêmica. Recentemente já se tornou uma recomendação. O exemplo que a gente pode dar mais claro é do Rio de Janeiro. Até o ano passado, o Rio de Janeiro, a gente não vacinava as pessoas que moravam nesse estado ou que tinham indicação de viajar para esse estado. Mas hoje, a partir desse ano, a partir do final de 2017, a gente já recomenda. Então, eu sugiro o cuidado redobrado para evitar problemas maiores, considerando a potencial gravidade da doença. E até porque, com certeza, em aeroportos e tudo mais, eles devem fiscalizar esse cartão de vacina ali para saber se essa pessoa que está entrando no estado se vacinou. Né? Sim, a vigilância sanitária cai em cima dessa questão, especialmente para pessoas que estão fazendo viagens internacionais, que elas estão sendo recomendadas de vacinar, às vezes até aquelas que vieram do exterior e não estão nem sabendo do surto. O pessoal na fronteira já está olhando essa questão, porque a vacinação ela praticamente anula a chance da pessoa contrair a doença. Então fica a dica aí, quem ainda não se vacinou, procurar o posto ali do bairro vamos acabar com essa febre amarela. Exatamente. Se você não vacinou, está na hora de procurar. Considerando a nossa cobertura aqui em Pará de Minas, que já era uma cobertura muito boa, de um modo geral, não estão havendo filas muito grandes. Se esse é o seu medo, não precisa pensar dessa maneira, pode procurar o seu posto. Tem a vacina para todo mundo, a gente não está em falta da vacina, então pode procurar que você vai conseguir obter a dose, se for indicação. As equipes estão todas treinadas para isso, então essa também é uma coisa importante. E se você, por algum acaso, acha que você pode ter sintomas de febre amarela, você deve ou procurar o seu posto de saúde no momento que ele está aberto, ou, se for um horário que não é um horário de funcionamento da unidade básica de saúde, procurar a UPA 24 horas para que seja checada essa possibilidade. Fazer a parte também para acabar com o mosquitinho, né, doutor? Sim, com certeza. As recomendações, esse ano parece que a dengue deu uma trégua para a gente e a gente teve a febre amarela. As mesmas recomendações que já haviam para a dengue, a gente mantém a mesma coisa para a febre amarela. Evitar, permitir locais de proliferação do mosquito. Obrigada pelas informações. Eu que agradeço. De volta ao estúdio.